O começo esquecido da história da humanidade? Feche os olhos um instante e imagine que a história da nossa espécie é um dia inteiro. Se a civilização aparece nos últimos minutos, então o que aconteceu nas 23 horas e 50 e tantos minutos anteriores? Há um silêncio espesso nesse tempo. Não uma ausência de vida, mas um apagamento naquilo que conseguimos ler hoje. É desse silêncio que quero falar, devagar, como quem põe fogo num lampião e observa a fumaça subir. Gosto de começar assim porque o título nos sugere uma surpresa. Talvez o começo não seja aquilo que imaginamos. Não são pirâmides, nem palácios, nem escrita. Antes disso, muito antes mesmo das cidades, houve um corpo humano com o mesmo contorno que o nosso. Um cérebro tão grande quanto o nosso. Os fósseis de Jebel Irhoud, no noroeste da África, apontam para formas anatômicas que podemos chamar de Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos. É uma data tão antiga que, se você imaginar um relógio de 24 horas para a história humana, esses corpos surgem nos primeiros decimais do mostrador. Ainda assim, o registro arqueológico, nos primeiros séculos desse dia, é surpreendentemente discreto. Há um paradoxo que turva a voz desse passado. O hardware parecia pronto. Estrutura corporal, mãos habilidosas, cérebros volumosos, e, no entanto, por longos períodos, o software cultural deixa-se perceber de forma esparsa, como fagulhas que piscam de vez em quando e logo se apagam. Ferramentas de pedra repetidas por gerações aparecem em camadas sucessivas. As lâminas, os lascados, as formas básicas persistem. Mas aquilo que hoje chamamos de arte, de simbolismo evidente, só começa a aparecer com alguma frequência muito tempo depois. Pesquisadores, olhando para esse contraste, falam de um longo intervalo, algo como 190 mil anos, em que a marca humana no registro material é recatada. Não pense nesse silêncio como vazio. Havia centenas de milhares de vidas, trilhas de sangue nas peles dos animais, cozinhas improvisadas, noites de medo e calor, cuidado com os jovens e os velhos. O que falta para nós é a assinatura visível desses modos de pensar, das histórias que eram contadas ao redor do fogo, dos adornos e dos signos que convertiam vida em memória coletiva. A matéria que sobrevive é seletiva. Pedra e osso resistem, enquanto couro, tecido, madeira e voz se dissolvem com o tempo. A maioria das nossas janelas para o passado é um filtro grosseiro. O que vemos são objetos duros na areia, pequenas pistas que chegaram inteiras porque, por sorte ou por condições favoráveis, não se desfizeram. Quando olho para essa falta, eu me pergunto: o que é preciso para que uma sociedade comece a gravar significado no mundo? Será que bastou uma única mutação? Ou um lento enovelar de ambientes, demografia, linguagem e trocas sociais? Talvez tudo isso e mais. As hipóteses não se anulam. Elas se somam em possibilidades. Uma ideia que volta sempre é a da população. Em tempos de poucos grupos humanos dispersos, o fluxo de inovações corre o risco de se perder. Pequenas comunidades podem descobrir algo brilhante, e se não houver sangue, viagem ou redes de contato, a novidade se extingue como vela num vento. Outra possibilidade envolve o clima. A oscilação entre fases mais frias e mais quentes teria pressionado grupos a se moverem, a inventarem respostas distintas e a espalharem ideias que, de outra forma, teriam ficado restritas a cantos remotos. Há também quem aponte para mudanças na organização social, no modo como se cuidava da criança, nos papéis do velho e do xamã. E, claro, a linguagem, sutil, complexa, impossível de ser medida diretamente no registro, é sempre uma suspeita natural. Sem meios refinados de comunicação, símbolos complexos têm menos chance de emergir. A arqueologia dá à nossa imaginação pequenas luzes. Em cavernas na costa sul da África, em sítios como Blombos, encontram-se placas de ocre com marcas geométricas e conchas perfuradas que podem ter sido usadas como colares. Esses materiais são datados de dezenas de milhares de anos antes do que muitos dos primeiros painéis decorados da Europa. Em Blombos, a combinação de ocre pintado, entalhes intencionais e contas, sugere práticas que não são puramente utilitárias.
Há um gesto de transformar objeto em sinal, transformar coisa em coisa que significa. Essas são as primeiras fagulhas que, embora intermitentes, nos dizem que as pessoas pensavam em símbolos e em modos de ser reconhecidas umas pelas outras. Penso nelas como fósforos guardados em caixas frágeis. Alguém os risca de vez em quando, há um clarão, mas o vento apaga. Em outros lugares, cemitérios com enterros que incluem objetos e possíveis oferendas aparecem mais tarde, e esses enterros trazem uma assinatura clara de que a memória individual começou a ganhar formas externas. Ainda assim, entre os primeiros fósforos e as chamas consolidadas, há um espaço onde a arqueologia nos devolve apenas retalhos. A própria linguagem das datas exige cautela. Dizer, há 300 mil anos, ou cerca de 70 mil anos, não é fixar um ponto luminoso, é traçar um contorno de incerteza. Cada data tem margens, camadas de interpretação, formas variadas de medir o tempo. Mesmo assim, ao colocar esses números na nossa imaginação, conseguimos olhar para a trajetória. Anatomia moderna, depois um longo desencontro entre capacidade biológica e expressão simbólica, e, finalmente, a emergência de padrões mais complexos de cultura. A outra imagem que me ajuda a pensar. Imagine as costas antigas como estradas. Da próxima vez que ouvir o mar, imagine-o como uma avenida subtendida de conchas e vento, uma via que muitos usaram para seguir margeando continentes. Pesquisas sugerem que, por volta de 70 mil anos atrás, grupos humanos começaram a se mover para fora da África de modo mais extensivo. Não foi um único êxodo dramático com bandeiras alçadas. É provável que tenha sido um processo fragmentado, com idas e voltas, com grupos costeiros seguindo uma rota que unia abrigos ricos em recursos e ilhas temporariamente expostas. Essas rotas teriam permitido que populações alcançassem a Ásia Meridional e a Austrália, muito antes do que se imaginava há algumas décadas, o que por sua vez nos traz a ideia de que a capacidade de navegar, mesmo que em trechos curtos, ou por travessias simples, fez parte do repertório cultural bem cedo. Mas voltemos às pequenas luzes. Em certos locais, sobretudo na África do Sul, vêem-se padrões que não se explicam apenas por função. Conchas perfuradas, que poderiam ter servido como contas, foram cuidadosamente trabalhadas. Ocre com marcas repetidas sugere uma estética rudimentar, um sentido de composição. Em outros sítios, ainda que mais raros, há objetos que foram talhados não apenas para atacar ou cortar, mas para criar forma. Pequenas esculturas, entalhes que exigem tempo de execução, paciência, intencionalidade. Esses sinais não precisam ser grandes para ser transformadores. Até um pequeno arranjo de conchas usado como colar pode ter desempenhado papel crucial ao estabelecer identidade, pertencimento e redes sociais mais amplas. Quando relato isso, gosto de lembrar sempre dos qualificadores. Evidências sugerem, interpretações apontam, talvez. A beleza dessas frases está em nos manter humildes diante do espólio incompleto que temos. O que podemos fazer é costurar narrativas prováveis, testar hipóteses e acolher as surpresas quando achados novos as desafiam. E agora, se essa jornada está começando a fazer sentido para você, um convite rápido. Se quiser acompanhar essa sucessão calma de descobertas, inscreva-se e deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. É bom saber com quem compartilho essas noites. Depois desse primeiro suspiro, a história se abre em detalhes que nos surpreendem. Pense na cena. Alguém senta-se numa caverna, talvez para proteger o fogo do vento, e com um pedaço de ocre e um osso afiando uma marca, talvez para decorar uma peça de pele. Em outro ponto do mapa, alguém perfura uma concha com uma haste fina, cria um fio e, pela primeira vez, experimenta a sensação de usar algo para ser visto de modo diferente. Esses atos são pequenos, quase íntimos, e são eles que, acumulados, começam a mudar o tecido social. Entre os sítios que guardam essas marcas, está uma caverna chamada Blombos, já mencionei, e há outras também. Quando olhamos para o que alguns chamam de flickers, esses lampejos eventuais de criatividade, percebemos que não foi um único lugar que despertou o mundo,
mas muitos pontos de luz espalhados. Em alguns, o ocre aparece calculado, riscado de forma repetida. Em outros, as conchas são recortadas e polidas até parecerem joias. Em uma narrativa contínua, essas pequenas concentrações de cuidado podem funcionar como nós numa rede. Cada nó retém e transmite, e se a rede se torna densa o suficiente, as ideias conseguem viajar além das fronteiras de um clã. Os pesquisadores levantam hipóteses que parecem conversar entre si. A demografia, como já disse, pode agir como um amortecedor. Quando há mais gente e mais conexões, as novidades têm maior chance de sobrevivência. O clima pode aumentar pressão e mobilidade, empurrando pessoas a explorar rotas novas, a trocar bens e, necessariamente, histórias. A estrutura social, por exemplo, formas de cooperação que elevam o status de quem compartilha conhecimentos, pode fomentar a acumulação de técnicas. A linguagem complexa, ainda que invisível no registro material, torna-se um motor plausível para compartilhar instruções detalhadas, narrativas míticas e instruções de fabricação difíceis. Talvez nenhuma dessas hipóteses sozinha explique tudo. Talvez, como num mosaico, cada peça contribuiu para que o mundo silencioso começasse a sussurrar. E então, como se uma vela fosse acesa numa sala maior, as evidências de expressão simbólica começam a aparecer com mais força. Não repentinamente. Não houve um botão que alguém apertou, mas com mais frequência e com maior diversidade de formas. Esculturas que exigem muita hora de trabalho, flautas feitas de osso com furos precisos, pinturas em cavernas que demandam planejamento e cooperação. Essas coisas nos chegam como ecos mais claros. É importante que eu dê alguns exemplos concretos aqui, porque eles ajudam a ancorar a imaginação. Em certos pontos da Europa, cavernas como Chauvet e Lascaux guardaram painéis impressionantes, animais desenhados com uma habilidade que sugere observação atenta e uma preocupação com a imagem que vai além do mero registro de caça. Em um canto remoto da cultura paleolítica europeia, há uma peça que ficou conhecida pela forma humana combinada com traços animais, o chamado Lion Man, uma escultura esculpida em osso que poderia ter sido trabalhada por centenas de horas. Peças assim nos dizem que naquela fase, a pessoa que fazia a arte estava empenhando tempo e significado em algo que não era diretamente utilitário. Era uma ação para o mundo social, não apenas para a subsistência. Mas volto a repetir. Não sabemos exatamente o que motivou cada gesto. Esses objetos podem ter tido papéis múltiplos, talismãs, símbolos de status, instrumentos rituais, simples exercícios estéticos. A arqueologia nos entrega a forma. O propósito precisa ser inferido com cuidado por comparação e por contexto. Enquanto essas formas vão se multiplicando, começa também um processo de conexão geográfica mais intensa. Grupos que se movem, rotas costeiras que servem de atalho, trocas que levam não apenas matéria-prima, mas ideias. Quando alguém atravessa uma enseada e leva consigo um tipo de colar ou uma técnica de raspar pedra, esse elemento pode ser adotado e adaptado, transformando-se em algo novo a cada lugar por onde passa. A migração não é só um movimento de corpos, é um movimento de formas culturais que se reencontram, se mesclam e às vezes permanecem como traços reconhecíveis no genoma das coisas e, em algumas medidas, também no genoma das pessoas. Há algo particularmente comovente em pensar que, num dado momento, alguém segurou uma concha perfurada e a virou contra o fogo para ver como ela brilhava. Esse gesto estético, aparentemente privado, tem o potencial de se tornar público se outras pessoas o copiarem, se ele for valorizado, se as redes sociais, de família, de aliança, de comércio, o levarem adiante. E assim, o mundo se acostuma com ornamentações, com sinais de identidade. A partir desses hábitos, pensamos hoje que se construiu a base para grupos maiores e mais complexos. Ao escrever isso, procuro manter a linguagem calma, porque o tema pede suavidade. Estamos conversando sobre o surgimento do simbolismo humano, como quem conversa antes de dormir. Ainda assim, não nos deixamos levar por romances. Cada proposta que menciono segue a marca da incerteza e do debate. Talvez tenha havido pontos de aceleração,
momentos em que várias condições se juntaram, e talvez tenham existido muitos retrocessos. Para cada inovação que sobreviveu até nós, outras desapareceram sem deixar vestígio. E existem também encontros que marcaram a trajetória genética e cultural da nossa espécie. Quando falamos de saída da África, por exemplo, não imaginamos que uma linhagem tenha se espalhado sozinha por todos os continentes. Pelo caminho, houve encontros com grupos que tinham outros modos de ser. Neandertais, cujos restos e culturas são bem registrados na Europa e em partes da Ásia, e os chamados denisovanos, conhecidos por fragmentos de osso e dentes em cavernas da Sibéria, cruzaram caminhos conosco. Hoje, sabemos que há traços desses encontros dentro de nós, pequenas porções de DNA que provêm desses encontros antigos, e que algumas dessas peças genéticas podem ter oferecido vantagens adaptativas conforme grupos modernos se dispersaram por novos ambientes. Essas trocas genéticas, contudo, não contam toda a história do contato. O encontro humano era também social, emocional, técnico, um terreno onde curiosidade, competição e cooperação se misturavam. Há uma imagem que gosto de usar. Pensar nessas interações como ilhas próximas em um arquipélago. Às vezes as ilhas trocam mercadorias, às vezes partem para confrontos. Às vezes alguém atravessa uma ponte natural e a ponte se desfaz. O que fica registrado são fragmentos, ossos, ferramentas, marcas de fogo. E mais tarde, elementos de DNA que persistem nos descendentes. O que não fica registrado, a palavra trocada ao pé do fogo, a canção entoada ao entardecer, evapora. Ainda assim, a mistura genética nos lembra que a história humana é feita de fluxos e encontros, não de linhas puras. Nessa latitude de pensamento, começamos a ver que o começo esquecido não é um único momento a ser redescoberto, mas um conjunto extenso de possibilidades. Mortes e nascimentos, avanços que se consolidaram e muitos que não se consolidaram. Encontros que deixaram marcas biológicas e culturais distintas. E é também um convite à humildade. Cada arqueólogo que escava, cada geneticista que analisa amostras de DNA antigo, devolve ao presente um pouco mais de tom e textura desse passado que parecia mudo. À medida que me aproximo de relatos de arte rupestre e de objetos que exigiram horas de trabalho fino, sinto que a narrativa pede uma pausa contemplativa. Pense no tempo gasto em fiar uma pele, em costurar vestes quentes com agulhas feitas de osso, em polir uma concha até que ela brilhe como uma lua pequena. Essas práticas, repetidas, moldaram corpos e mentes, amplificaram a memória social. E aos poucos, criaram as condições para algo maior, um acúmulo de saber que não se perde tão facilmente. É nesse ponto que a história começa a intensificar seus sinais. Não vai ser imediato nem uniforme. Em alguns cantos do planeta, as mudanças são mais tímidas, em outros, mais ruidosas. Mas quando olhamos para esse crescendo, conseguimos entender melhor por que alguns momentos posteriores, as cidades, a escrita, a sedentarização, parecem tão recentes. Elas são mesmo, e são também resultado de toda uma longa corrente que raramente aparece com clareza no registro. Ainda resta, porém, um longo caminho antes de chegarmos às cavernas cheias de imagens que muitos consideram o ápice desse processo. E ainda resta, porém, um longo caminho antes de chegarmos às cavernas cheias de imagens que muitos consideram o ápice desse processo. Esse caminho é feito de migrações lentas e de passos que, ao se multiplicarem, mudaram o mapa do mundo. Pense novamente na ideia do mar como estrada. Quando as ondas lambem uma costa, não é apenas água que se move. É um corredor de comida, de ilhas, de praias onde conchas e ervas marinhas alimentam quem passa. Há cerca de 70 mil anos, segundo diversas linhas de evidência, grupos humanos começaram a ensaiar movimentos além da África de forma mais persistente. Não imagino uma única marcha triunfal, mas sim uma série de trocas, idas e vindas, tentativas que deram certo e muitas que não deixaram rastro. Essas viagens costeiras e interiores foram, talvez, os melhores veículos para a circulação de ideias que começavam a se tornar mais robustas. Quando um grupo que havia adotado certa forma de ornamentação alcança outro que não a conhecia,
Algo pode acontecer. Interesse, imitação, sincretismo. A migração traz consigo materiais, pedras específicas, pigmentos, conchas, e também modos de fazer, ritmos de canção e modos de narrar. A arqueologia documenta aqui e ali peças semelhantes em locais distantes, e isso nos permite imaginar redes que não eram fios rígidos, mas sim caminhos de poeira, trilhas de pés, enseadas e enseadas, onde um objeto trocado podia inspirar novas formas. Ao longe dessas rotas, a Austrália aparece nas histórias antigas como um lugar alcançado por pessoas que seguiam margens e atalhos marinhos. As datas delas são debatidas, mas muitas evidências apontam para uma presença muito anterior ao que se assumiu durante décadas. A travessia necessariamente envolvia alguma capacidade de planejar, de navegar em pequenos trechos, de conhecer correntes e refúgios. Essas são habilidades práticas e culturais ao mesmo tempo. Não se aprende a fazer um bote ou a lembrar os melhores abrigos sem redes de ensino e sem memória coletiva. E quando essas redes encontraram outras populações, os encontros foram complexos. Não foram apenas choques ou assimilação, foram enredos. Os neandertais, por exemplo, cujas ossadas e ferramentas documentam modos de vida profundos e locais, cruzaram caminhos conosco em várias frentes. Hoje sabemos com certa confiança que não foi um contato sem consequência. Traços de DNA desses encontros persistem em populações fora da África. Não são grandes parcelas, pequenas porções, medíveis, mas modestas, e ainda assim, algumas delas pareceram conferir vantagens adaptativas em certas regiões e condições. Os denisovanos, conhecidos por restos mais fragmentários em cavernas da Ásia, deixaram também sinais genéticos em populações da Oceania e em áreas do Sudeste Asiático. Em lugares como o Tibete, há indícios de genes que podem ter ajudado as populações a lidar com altitudes elevadas, e esses genes parecem ter vindo por meio desses antigos encontros. Todas essas afirmações, claro, carregam o tom cauteloso da ciência. Evidências sugerem. Parece provável. Interpretamos assim. Gosto de imaginar essas trocas como conversas silenciosas que atravessaram gerações. Alguém ensina a afiar uma ponta de lança, outro mostra uma maneira de curtir o couro que torna as vestes mais resistentes ao frio. Em troca, a curiosidade. Padrões de pintura, ornamentos que brilham à luz do fogo, modos de construir abrigos. Nem sempre as trocas foram pacíficas. Há indícios também de competição e de violência, mas prefiro ficar com a imagem das mãos que se estendem para aprender algo novo, porque essa é a pista mais íntima que nos une a esses tempos. E então, ao Pleistoceno tardio, os últimos episódios mais frios e mais instáveis do que nós chamamos glaciações. Pense num vento de corte, num céu de nuvens baixas, e em grupos que precisavam de estratégias finas para sobreviver. Os abrigos mudam, das cavernas para estruturas feitas de ossos e peles. Em regiões onde mamutes eram abundantes, sobraram montes de ossos arquitetados. Em Megirit, por exemplo, arqueólogos encontraram arranjos de ossos que sugerem cabanas construídas com peças enormes, costuradas e apoiadas umas nas outras, até formarem espaços relativamente protegidos do vento. Essas construções eram trabalho coletivo e exigiam coordenação, armazenamento de alimentos e planejamento para o ciclo das estações. A vida num ambiente assim incluía costura minuciosa, agulhas feitas de osso, linhas de tendões, roupas ajustadas que permitiam a mobilidade e retinham o calor. Essas tecnologias silenciosas, um ponto de costura perfeito, um fecho bem passado, talvez tenham feito tanta diferença quanto as pontas de lança. Na mesma época, a música e o som têm um lugar discreto mais presente. Flautas de osso com furos precisos foram encontradas em camadas muito antigas. Tocar uma melodia junto ao fogo pode não ter sido só entretenimento. Música tem funções sociais claras, ajuda a sincronizar movimentos, a lembrar histórias e a regular emoções coletivas. Imaginar um grupo reunido, um som, talvez um sopro sutil numa flauta, e rostos iluminados pela chama, traz à tona um mundo onde afeto e técnica caminham lado a lado. As grandes caçadas de megafauna exigiam planejamento coletivo.
perseguir um grupo de animais enormes, dirigir bandos por falésias ou vales, construir armadilhas ou dirigir para áreas de aprisionamento. Tudo isso requer coordenação e conhecimento acumulado. Não se faz sozinho. E quando o clima muda e as estratégias que funcionavam deixam de dar retorno, grupos precisam se adaptar, trocar de rota, alterar dietas, buscar novas plantas ou pequenos animais. Essa pressão ambiental é uma das forças que, ao longo de muitos milênios, pode ter impulsionado inovações tecnológicas e sociais. Com a chegada do Holoceno, há cerca de 12 mil anos, um novo quadro se instala. As temperaturas sobem, os glaciares recuam, paisagens e recursos mudam. Em algumas áreas, a relação entre as pessoas e as plantas e animais ao redor se transforma de forma duradoura. Não se trata de uma revolução uniforme, é mais preciso falar de uma série de experimentos locais com cultivo e domesticação. Em certas varetas da história, grupos começam a plantar e a guardar sementes, a cuidar de animais próximos, a cercar parcelas de terra. Em outros lugares, o modo de vida de caçadores-coletores continua por muito tempo. Ainda assim, onde o cultivo prospera, as implicações são vastas. Sítios como Jericó e Çatalhöyük ilustram isso de maneira muito direta. Jericó, em áreas de oásis e vales férteis, mostra vestígios de habitação contínua e de práticas de armazenamento. Çatalhöyük, na Anatólia, revela um assentamento denso, com casas justapostas, pinturas e um tipo de vida urbana que não se parece com as cidades posteriores, mas que já concentra pessoas, trocas e simbolismos em um mesmo espaço. E antes mesmo da consolidação de um pleno agro, havia lugares como Göbekli Tepe, estruturas monumentais erigidas por sociedades que, surpreendentemente, ainda não exibiam agricultura plenamente desenvolvida. Isso sugere que o impulso de construir símbolos coletivos, de erguer pedra para pensar o mundo social, às vezes precedeu e potencialmente alimentou o desenvolvimento agrícola, não apenas o contrário. Novamente, estamos diante de narrativas possíveis, impressões arqueológicas que convidam a reinterpretar a sequência que julgávamos linear. A sedentarização trouxe mudanças essenciais na memória social. Quando as pessoas passam a viver no mesmo lugar por gerações, quando acumulam excedentes de alimentos e armazenam riquezas, surgem novas necessidades. Contar quem deve receber o quê, regular trocas e evitar conflitos. A pressão para manter registro de grãos, de obrigações, de terras, pode ter sido uma das forças que levaram poucos milênios depois ao surgimento da escrita. Em Uruk, na antiga Mesopotâmia, as primeiras formas de escrita cuneiforme aparecem como um sistema de contabilidade. Não era inicialmente uma literatura, era o registro de bens e transações. Ainda assim, com o tempo, a escrita acaba por carregar mitos, leis, poemas e memórias que sobreviveriam muito além das paredes das casas. Essa externalização da memória, transformar o que antes era transmitido oralmente em traços gravados em argila, muda a relação entre o presente e o passado. A escrita cria uma camada de permanência que é poderosa. Leis, códigos, histórias de reis, tratados. Passamos então a encontrar no registro, não apenas ossos e pedras, mas palavras que desafiariam o tempo. E é por isso também que o que chega até nós desde os últimos 6 milênios tem um tom distinto. Há mais chance de encontrarmos textos, listas, contabilidades, contratos. A escrita é um filtro que preserva certo tipo de lembrança, especialmente aquela que interessa ao poder, ao comércio e à administração. E nesse ponto surge o problema das lacunas de que falei no início. A arqueologia sempre trabalha com viés de preservação. Algumas coisas resistem, outras não. Materiais orgânicos como madeira, tecido, couro e uma infinidade de práticas culturais desaparecem com o tempo, salvo exceções em climas muito secos ou muito frios, onde a conservação é extraordinária. O som das canções e o tom das conversas públicas evaporam sem deixar crédito. A oralidade é frágil assim. Sua memória depende de pessoas que se lembram de transmitir. Quando as cadeias de transmissão se rompem, por morte, deslocamento ou assimilação,
muito se perde. Isso cria o começo esquecido, épocas inteiras em que o ruído do viver não deixou marcas tão densas quanto desejamos. Mas não somos totalmente órfãos desse passado. O que nos chega é diverso: pedras trabalhadas, pinturas em caverna preservadas em microclimas, conchas que ainda brilham, ossos com marcas de corte, instrumentação musical, cerâmica, estruturas de pedra e, mais recentemente, o DNA. A capacidade de extrair informação do próprio código genético é uma revolução moderna. Dentro de ossos e dentes bem preservados, há fragmentos de história biológica que falam de movimentos de populações, de misturas e de deriva genética. Essas moléculas nos contam que houve encontros, que grupos fundiram genealogias, que o movimento humano foi intenso e complexo. Mas mesmo o DNA tem limites. Ele nos diz quem cruzou com quem, que tipos de variantes foram misturadas, mas não nos devolve uma letra de canção, ou o que alguém pensou quando desenhou um animal na parede de uma caverna. Há ainda um conjunto de sinais que, por sua própria natureza, nos chegam com uma força emocional diferente. A arte. Uma pintura rupestre tem a qualidade de atravessar milênios e tocar as emoções modernas. Quando você olha para um cavalo rabiscado por mãos de há 20 ou 30 mil anos, há uma ponte de empatia que nos surpreende. Talvez porque desenhar um cavalo seja, em essência, um ato de atenção ao mundo natural. Talvez porque, ao fazer imagem, esses artistas lançaram algo que não era utilitário e imediato, mas que dizia respeito ao sentido de ser vistos, reconhecidos, de acordar um mundo simbólico. Essas imagens nos lembram que a humanidade não era apenas engenhosa, era também contemplativa, afetiva, capaz de cuidar do próprio mundo interior. E ainda assim, olhamos para as lacunas e devemos admitir que muito do que existiu foi silenciosamente obliterado. Há práticas domésticas, modos de cozinhar, formas de brincar com crianças, manias locais, que nunca deixarão resquício arqueológico robusto. A maior parte das experiências humanas são efêmeras. É reconfortante pensar que, apesar disso, certas linhas de continuidade nos tocam. Tradições ora preservadas em mitos, palavras que migraram em canções, fórmulas de plantio que, embora alteradas, mantêm eco em práticas modernas. Às vezes, um modo de assar pão ou de trabalhar fibras pode sobreviver por gerações num canto remoto, e isso é como um fio que cruza o grande tecido do tempo. Ao olhar para trás, também me impressiona como alguns inventos aparentemente modestos tiveram efeitos profundos. A domesticação de plantas e animais, por exemplo, não foi apenas um invento prático. Foi um modo de inscrever ciclos na paisagem, de transformar o ritmo da vida humana. Quando se cultiva grãos e se constrói celeiros, nasce uma nova relação com o futuro. Você planeja para o próximo ano, calcula excedentes, desenvolve responsabilidades intergeracionais. Isso altera a estrutura social. Algumas pessoas acumulam mais recursos, surgem hierarquias mais rígidas, aparecem formas de poder que antes eram menos necessárias ou menos instituídas. Novas arquiteturas de cidades surgem e, com elas, a necessidade de ordenamento, de leis e de escrita. Tudo isso acontece mais uma vez como um conjunto de mudanças interligadas, cada uma retroalimentando as outras. E a cidade, paradoxalmente, também é um lugar onde se acelera a perda. Nas grandes metrópoles antigas, os incêndios, as guerras, as mudanças de regime e os movimentos demográficos apagaram camadas sucessivas de memória material. Muitas cidades que imaginamos como antigas estão, de fato, estratos sucessivos sobrepostos, e muito do que veio antes foi soterrado, reciclado, reutilizado. Ainda assim, algumas coisas permanecem, às vezes por milagre. Uma casa com inscrições, uma parede coberta por uma pintura, uma inscrição em argila cocida. São janelas preciosas. Ao fechar essa viagem lenta pelo tempo, retorno àquilo que mais me fascina: a ideia de continuidade e o modo como o mistério pode acalmar tanto quanto inquietar. Há algo profundamente reconfortante em saber que somos herdeiros de uma longa cadeia de tentativas, de gestos pequenos e grandes, de curiosidade e resistência.
Não precisamos preencher todas as lacunas para sentir-nos pertencentes a essa linha. O que importa é reconhecer o gesto humano em suas mais variadas formas. Uma marca no ocre, uma concha perfurada, uma ponta de lança bem equilibrada, um arranjo de ossos que sustenta um teto contra o vento. Imagine agora, mais uma vez, aproximar a mão de uma superfície áspera onde alguém de há muito desenhou com o ocre. Sinta o relevo da rocha sob a ponta dos dedos. Imagine que ali, há dezenas de milhares de anos, alguém fez exatamente o mesmo gesto. Pressionou a mão contra a pedra, sentiu o pó vermelho, traçou um risco que poderia ser um signo de pertencimento. Esse gesto cria uma ponte. E sentado na cama ou no sofá, onde você me escuta agora, talvez seja essa ponte que nos permita repousar. Não porque desvendamos o mistério, mas porque reconhecemos nele uma forma de continuidade. Somos nós, e fomos eles. Mudamos, mas também somos uma voz que prossegue. Antes de ir embora, deixo um último pensamento que costuma me tranquilizar. As grandes lacunas do registro não são falhas pessoais do passado. São condições físicas do mundo. O tempo devora, a água dissolve, o vento varre. Mesmo assim, de quando em quando, a preservação nos dá um bilhete. Um osso, uma conta, uma caverna pintada, um fragmento de cerâmica, uma inscrição em argila. Esses bilhetes chegam como presentes atravessando camadas impossíveis. E cada um deles é um convite para imaginar mais do que sabemos, e ao imaginar, para nos aproximar uns dos outros. Se este mistério tocou você de algum modo, compartilhe um pensamento noturno nos comentários. Talvez uma lembrança, uma imagem antiga que lhe veio à mente, ou um sonho que acha que poderia ser tema do próximo episódio. Gosto de ler essas pequenas confidências. Elas são como fósforos que acendem outras conversas. Agora, respire devagar e deixe que a noite leve essas imagens. Costas costeiras servindo de estrada, mãos que fazem contas com ocre, cabanas de ossos resistindo ao vento, cidades surgindo como ilhas de memória. Imagine colocar a palma da mão sobre outra palma, desenhada ou esculpida, e sentir por um segundo o peso leve e eterno da ligação humana. A vela se inclina, a chama amarela suaviza, e o silêncio, dessa vez, não é vazio. É um cobertor que nos cobre e nos lembra que, por mais que o começo tenha sido esquecido, ele ainda sussurra. Boa noite.